Olá, alunos! Aqui é a professora Dulce e vamos começar mais um dia de aula. Agora vamos entrar na nossa web sala. Vamos para o conteúdo de hoje e logo após o vídeo eu quero que vocês me expliquem o que vocês entenderam. Por enquanto, a umidade relativa do ar segue despencando na maior parte do país. Dá uma olhada aqui. No centro-oeste fica abaixo dos 20% e em algumas cidades pode cair ainda mais e ficar abaixo dos 11%, que é estado de emergência. Caso de Cuiabá, por exemplo. Hoje à tarde, olha, umidade na casa dos 9% e nem as cidades mais perto do mar escapam, viu? Ué, professora, eu não estou conseguindo entender o que a física tem a ver com a previsão do tempo. Boa pergunta, Ricardo. O que a previsão de tempo tem a ver com a nossa aula de hoje? Estaremos aprendendo agora. No vídeo fala sobre umidade do ar, mas para entendermos bem o que significa a umidade do ar, vamos ter que relembrar alguns conceitos importantes, tais como o ciclo da água é um movimento contínuo e circular que a água faz na natureza. Para a nossa explicação, falaremos sobre evaporação, condensação e precipitação. Essas são as três fases que nos importam no momento. Processo de evaporação. As principais fontes de evaporação são águas de rios, mares, oceanos e lagos. Nesse processo, a água que está na superfície absorve a energia térmica do Sol e se transforma em vapor d'água. Este vapor d'água que sai dos rios, lagos e mares sai da hidrosfera para a atmosfera. À medida que a água evapora, diminui a sua temperatura. Processo de condensação. Neste processo, a água que está em grandes altitudes se transforma em minúsculas partículas de água gelada, porque a temperatura em grandes altitudes é baixa. Assim, essas pequenas partículas vão se juntando, até se formarem nuvens e nevoeiros no céu. E ao se juntar, essas pequenas gotículas de água ficam cada vez maiores. Então o ar não consegue mais reter essa água e acontece o processo de precipitação. Então essa água pode cair em forma de chuva, de neve ou de granizo. E é nessa parte que falaremos sobre o que é a umidade do ar. Ao observar a imagem, vamos imaginar a seguinte situação para compreendermos o que significa a umidade relativa do ar. Vamos supor que todas essas gotas sejam moléculas de água e que este ambiente só suporte 40 moléculas de água, mas que neste momento só existam 10 moléculas de água. Pela definição, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Para nós será as 10 moléculas de água. A umidade absoluta do ar é a quantidade total de massa de vapor d'água na atmosfera. Para o nosso exemplo, será as 40 moléculas de água, medida em gramas por metros cúbicos. E, por fim, a umidade relativa do ar, que é a relação entre a massa de vapor de água presente no ar pela massa de vapor d'água que satura o ar. Sendo assim, a umidade relativa do ar será as moléculas de água que existem naquele momento dividido pelo total de moléculas de água que poderia haver naquele local. Então, a umidade relativa do ar será as 10 moléculas dividido pelas 40 moléculas de água. Nossa professora, como é importante aprendermos a física para termos conhecimento do nosso dia a dia. Essa aula foi muito importante. Agora vamos testar nosso conhecimento. Vamos para o quiz?